Fala galera, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar de cloud com Kubernetes, né? Mas a ideia do vídeo é ver como funciona ter um cluster Kubernetes, né, rodando, ter uma aplicação rodando no cluster, coletando logs dessa aplicação. A ideia é ter um ambiente reduzido do que é um ambiente de grande escala, né? Grandes empresas hoje em dia usam Kubernetes, usam AWS para escalar. Então a ideia do vídeo de hoje é ver como isso funciona, como a gente consegue fazer isso na nossa máquina local, testar essas coisas, como cada um dos conceitos funcionam e como as coisas se conectam juntas. Para esse vídeo a gente vai utilizar Kubernetes, Minikube, que é o Kubernetes para rodar no local, na máquina local. A gente vai utilizar Elasticsearch, Kibana e o Elastic APM para coletar logs, né, e mostrar logs no dashboard. Então, no final desse vídeo, vocês vão saber como fazer para rodar local um cluster de Kubernetes, né? O que é um cluster? O cluster é um grupo, né? Um grupo de coisas que são relacionadas, não é uma coisa específica, né? O cluster é um nome que a gente dá a um grupo de coisas. Quando a gente diz um cluster de Kubernetes, é ter todo o setup de um Kubernetes rodando, com os containers rodando lá dentro, né? Os pods rodando. Isso eu quero dizer com cluster. Eu vou explicar um pouco mais disso. Mas no final do vídeo a gente vai ter um cluster rodando com a aplicação Node.js rodando, enviando logs. Esses logs vão ir para o Elasticsearch, vão ir para o APM primeiro, que eu vou explicar o que é o APM, vão para o Elasticsearch e vão ser mostrados no Kibana. Esse vídeo ele é muito bom para toda pessoa engenheiro de software, não só para quem trabalha com essas coisas, mas para todo mundo, porque isso vai servir de insight para vocês irem lá e procurar mais sobre as tecnologias, mesmo que vocês não trabalhem com elas, porque toda grande empresa está na cloud, ou vai para a cloud, porque essa é a maneira que a gente tem hoje em dia de escalar. Então, os conceitos que eu vou falar aqui, mesmo que eles sejam ligados a tecnologias específicas, como Kubernetes, Elasticsearch e tal, eles são conceitos genéricos que mesmo que tu mude a tecnologia, sei lá, de Kubernetes para o Mesosphere, alguma coisa assim, a lógica, o conceito vai ser o mesmo. Então, os conceitos que eu vou falar aqui vão ser muito úteis para vocês entenderem o conceito de cloud, de escalabilidade, de orquestração de containers, de ter aplicações, né, que possam escalar na cloud. Então, essa que é a ideia do vídeo. Eu vou utilizar Node.js como aplicação de exemplo, mas isso a gente não precisa se preocupar muito com a aplicação em si, serve para qualquer tecnologia. A lógica vai ser a mesma. O que a gente tem que entender é os conceitos e como cada uma das coisas se conectam para formar esse cluster e a gente ter aplicações que podem servir milhares de requests para os usuários. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar de Cloud, Kubernetes, Elasticsearch, Kibana, APM e como rodar serviços de alta disponibilidade na cloud. Tudo no localhost. Vamos lá, esse vídeo vai ser foda. Bom, a primeira peça que a gente tem que entender desse nosso cluster é o Kubernetes, né? O Kubernetes ele foi criado pelo Google e é uma ferramenta open source de orquestração de container, né? Muita gente confunde o Kubernetes com Docker no início. As pessoas dizem, mas qual é a diferença de Kubernetes e Docker? Um substitui o outro, qual é a diferença? Não. Kubernetes é responsável por orquestração de containers. E o Docker, a maior parte que a gente usa é a parte de runtime, ou seja, de rodar containers. O Docker é um dos runtimers de containers que a gente tem, mas tem outros, mas o Docker é runtime. O que eu quero dizer com runtime ele é responsável por executar um container, né? É responsável por escrever e expor APIs sobre aquele container, então outros serviços podem coletar informações daquele container, mas ele não é responsável por garantir que aquele container está rodando, que vai ser restartado ou que aquele container tá, como é que se diz, saudável ou não, todas essas coisas que são feitas por uma camada por fora dos containers, né? Que é aí que entra a parte de orquestração e gerenciamento de cluster, que é onde entra o Kubernetes. O Kubernetes não é o único também nesse mercado, né? A gente tem o Apache Mesosphere, que era bem conhecido antes de aparecer o Kubernetes. A gente tem o Amazon ECS, que é o Elastic Container Service. Então a gente tem outras coisas, mas o Kubernetes foi muito famoso quando o Google resolveu abrir ele para open source, né? O Google já vem rodando containers há muitos anos, né, com um serviço chamado Borg. Então, a partir do Borg, eles resolveram fazer o Kubernetes e botar open source. Então, o Kubernetes é uma ferramenta open source de orquestração de containers e gerenciamento de containers, criado pelo Google,
Então só isso já dá um peso. Não quer dizer que porque ele é do Google que ele é muito utilizado. Não, ele é sensacional. É muito bem feito, muito bem desenvolvido. Tem uma baita comunidade por trás. Os conceitos são muito bem feitos. E certamente isso vem de anos e anos de experiência do Google rodando milhares de containers em produção. Então é uma ferramenta sensacional que ganhou o mercado e explodiu total, né? Hoje em dia, quando fala em cloud e escalar, é sempre Kubernetes que a gente fala, então é por isso que eu vou usar o Kubernetes nesse vídeo aqui. Qual que é a ideia do vídeo? A ideia do vídeo é que no final a gente tem uma aplicação Node.js rodando na cloud, né? Vai ser local, mas vai ser como se fosse na cloud. E essa aplicação, os logs dela vão estar aparecendo no Kibana, que é o dashboard. Então, para isso, a gente precisa de um fluxo, né? A gente precisa conectar algumas pecinhas ali, né? Como se fosse o quebra-cabeça para chegar a essa arquitetura. Então, para isso, a gente vai utilizar o Kubernetes como orquestrador, né? O Docker vai estar lá internamente, eu vou mostrar para ele como que o Docker e o Kubernetes se comunicam e onde um depende do outro, eu vou explicar um pouco sobre isso. O Elasticsearch, que vai ser a ferramenta responsável por guardar os logs para a gente. O APM, que a gente vai usar, que é o Application Performance Monitoring, a gente vai usar o da Elastic. Então, a Elastic tem um serviço chamado APM, que é focado em monitorar a performance de aplicações. Para rodar ele, a gente precisa de um APM Server. O server, basicamente, vai ser um container que a gente vai ter deployado na nossa infraestrutura, que vai receber as métricas das aplicações e vai mandar para o Elasticsearch para ser guardado, né? E o Kibana vai consultar do Elasticsearch essas métricas para mostrar lá os dashboards fancy para a gente. Então, isso que a gente quer ter no final disso, né? Claro que, como eu falei no início, pode ser que vocês vão para outra empresa que, em vez de usar Kibana, o Elasticsearch use Prometheus, use o Datadog, tem várias outras ferramentas, mas a composição das coisas, no final, é a mesma, a arquitetura vai ser a mesma. Tem que ter um lugar para guardar os logs, outro lugar para visualizar os logs e um lugar para coletar os logs. Os termos que eu vou usar aqui, tipo agente, APM e todas essas coisas, é os mesmos que vocês vão escutar em outros lugares, talvez com ferramentas diferentes, mas os termos são os mesmos. Então, no final desse vídeo, vocês vão entender como ter uma arquitetura cloud pronta para escalar. Então é isso, galera. Então agora a gente vai ir para o código que eu vou mostrar como fazer setup local do Minikube para rodar o Kubernetes local, como fazer para rodar cada uma dessas aplicações, né, e como fazer deploy na nossa aplicação Node.js na nossa infraestrutura e ver um log indo de início a fim. Tá? Esse código vai estar todo no GitHub, lá vocês podem ver. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui também, qualquer coisa que vocês não entenderam. E vamos lá, vamos para o código. Vai ter alguns momentos que eu vou parar para mostrar também num diagrama como que isso funciona, como que os dados vão de lado a lado. Espero que seja útil para vocês. Vamos para o código. Bom, como eu expliquei, a gente vai usar o Minikube local para rodar o nosso Kubernetes. Então, a gente vai começar entendendo o que é o Minikube primeiro. Então, se a gente for aqui dar uma googleada, Minikube. Ok? Instalando Kubernetes com Minikube. Então, para quem não tem o Minikube, não sabe como é que é, esse tutorial aqui ensina bem como é que instala ele. Basicamente, o Minikube, ele utiliza uma máquina virtual, uma VM, né? No caso, eu tenho aqui o VM, o VirtualBox. Então, o VirtualBox, ele permite tu ter máquinas virtuais, né? Então, esse aqui é o VirtualBox. Basicamente, o que o Minikube vai fazer é criar uma máquina virtual dentro do VirtualBox para mim e instalar as coisas do Kubernetes e deixar meu cluster pronto. Mesma coisa que se eu estivesse usando o serviço da Google, por exemplo, de Kubernetes, lá eu vou poder falar com ele, com o serviço, a mesma coisa que eu tivesse na cloud, né? Só que minha cloud vai ser local. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Para instalar ele, segue aqui o tutorial, não vou entrar nessa parte aqui. Bom, vamos aqui para o código que eu vou mostrar. Então, esse código aqui vai estar no GitHub, tá? Esse aqui vai estar no GitHub, esse repositório, eu vou deixar o link aqui para vocês, onde tem como executar o Elastic, essas coisas assim, vai estar no GitHub. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, para começar, é iniciar o Minikube, né? Como a gente vai rodar um Elasticsearch, o Elasticsearch ele precisa de bastante memória, a gente vai ter que dizer para o Minikube começar uma máquina virtual com bastante memória. Vou botar 6 GB no meu caso. Então, eu faço o Minikube, Start, aí eu passo para ele por parâmetro quantos CPUs eu quero 2 CPUs,
e 6.000 de memória, vai dar aí uns quase 6 GB de memória. Do start ele vai começar a subir essa máquina virtual para mim. Bom, aqui vai demorar um pouquinho, tá? Não se preocupem. Vai demorar um pouquinho para ele. Ele tem que configurar o environment, ele tem que baixar as Docker images, porque o Kubernetes internamente ele vai usar imagens para rodar os serviços deles internos, como proxy, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês depois. Então vai demorar um pouquinho, então não se assustem aqui. Bom, agora a instalação acabou, a gente pode começar a usar o Kubernetes, né? Normal. Então aqui, na última linha aqui ele diz o seguinte: done. O kubectl está configurado para usar com Minikube. Isso quer dizer que eu posso dar um kubectl aqui, get pod, por exemplo. Esse aqui é o comando que vai... kubectl é a command line do Kubernetes. Então tu pode chamar ele passando vários comandos. Então no caso aqui eu usei o get pod para pegar os pods que estão lá. Vou explicar o que é pod logo. Não se preocupe. Mas beleza, não tem nenhum pod, porque realmente não tem nada rodando lá. Mas na verdade tem coisas, né? Se eu der um -all namespace, ele vai mostrar que tem coisas rodando lá. É que o Kubernetes, da maneira que ele funciona, ele separa os pods rodando por namespaces, né? O que quando a gente não passa nenhum, ele usa o default. Mas ele também tem um namespace chamado kubesystem, que é o que o Kubernetes usa. O Kubernetes tenta usar a maioria das coisas internas dele como containers também, que isso facilita tu escalar coisas individuais da própria infraestrutura do Kubernetes. Então, se vocês forem ver aqui, por exemplo, Core DNS, etcd, que é o que o Kubernetes usa para guardar o estado do cluster, e outras coisas também rodam como pods aqui. Então, beleza. Então, essa aqui foi a primeira parte. A gente tem um Minikube rodando, tem um cluster de Kubernetes rodando na nossa máquina. Esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é começar a botar nossas apps para o nosso cluster, né? Se vocês quiserem ver o cluster, vocês podem fazer o seguinte: Minikube, dashboard, vai abrir o dashboard do Kubernetes. Então, eu posso vir aqui, ó. Esse é o dashboard que ele vai abrir, ó. Tá vendo? Então, nesse dashboard aqui, vocês podem navegar nele, por exemplo, pods, ver os pods que estão rodando, pode mudar o namespace aqui para o kubesystem e tu vê os coisas do sistema do Kubernetes. Então aqui você tem várias configurações que vocês podem ver sobre as coisas que estão rodando no cluster de vocês. Beleza? Então basicamente para rodar isso, Minikube Dashboard vai abrir essa página. Ok, vamos voltar aqui. Vamos parar a página. Beleza, agora a gente vai ir para as aplicações, tá? Vamos embora. Bom, agora que a gente tem ele rodando, eu vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos quando eu rodo ele local. Estou usando o Mac aqui, no Linux muda alguma coisa, no Windows também, mas eu vou explicar mais ou menos como que funciona essa lógica de rodar um cluster local. Né? Não muda muito de quando está na cloud. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui num diagrama que eu desenhei. Ótimo diagrama que eu desenhei. Vamos lá. A gente tem que começar entendendo essa lógica aqui. Primeiro a gente tem um host. Né? O que é um host? Um host é o lugar onde vai estar a tua infraestrutura. No caso, o nosso host aqui é o meu MacBook. Tá? Esse é o meu host. No meu host, aqui eu vou ter uma máquina virtual. Como eu mostrei para vocês, o Minikube ele usa o VMware para botar uma máquina virtual lá. Tá? Então, beleza. Então, esse aqui, o primeiro host que eu tenho, é o meu host onde vai estar a máquina virtual rodando. Na máquina virtual, o Minikube vai adicionar um Kubernetes Master. Aqui está K8s, Kubernetes. Esse é o jeito que as pessoas falam, só para escrever menor. Vai ter o Kubernetes Master. O Master é o responsável por coordenar o cluster de Kubernetes. Também nessa VM, essa VM também vai ser um nodo do Kubernetes. O que é um nodo? É um nó. É uma máquina na rede. Então, basicamente, no local eu tenho a minha máquina, né, o meu MacBook. No meu MacBook eu vou ter uma VM rodando. Dentro da VM vai ter um Kubernetes Master e um nodo do Kubernetes também. Se eu tivesse na AWS, por exemplo, ou na Google Cloud, eu não teria uma VM, né? Eu não sei como é que eles fazem lá. Eles devem ter uma VM deles, alguma coisa assim. Mas isso não interessa para mim. Eu vou estar falando diretamente com o Kubernetes. Vai ter um master na infraestrutura deles e vai ter um ou mais nodos, né? A gente vai querer ter mais de um nodo para, se um cair, vai ter outro.
Basicamente, no local eu tenho o mínimo possível para rodar, mas quando eu vou para a cloud eu posso escalar, posso ter mais de um nodo, posso ter mais de um master, né? Essa é a maneira que vai funcionar na cloud. Dentro dos nodos eu vou ter uma coisa chamada pod, né? Uma não, vários pods. Tu pode, tu pode correlacionar, se tu quiser, pods com containers diretamente. Mas pods, eles permitem tu ter mais de um container dentro deles. Por que que isso existe? Porque às vezes tu quer fazer deploy de duas coisas que são juntas. Por exemplo, tu tem uma aplicação e um serviço de cache. Os dois têm que fazer feito deploy sempre junto e rodar sempre junto. Quando tu tem um pod, uma coisa que te permite ter dois containers aqui dentro ao mesmo tempo, te permite sempre garantir que tu vai escalar os dois juntos e fazer esse tipo de coisa. Então o conceito de pod permite agrupar containers, né, dentro de um pod. Então um pod basicamente é um grupo de containers, né? Ele é a menor unidade do Kubernetes. Então dentro de um pod a gente vai ter, na maioria dos casos, no nosso caso também, containers Docker rodando. Então o que o Kubernetes faz? O Kubernetes é responsável por coordenar containers para rodar dentro da infraestrutura dele. Os containers vão ser Docker containers. Então ele vai fazer download de uma imagem Docker, né, e vai rodar um container dentro do pod, um ou mais containers dentro do pod. No nosso exemplo, a gente vai estar rodando um container por pod. Então a gente vai ver como é que isso funciona. Ok? E dessa é a maneira que funciona. Então a gente pode escalar eles aqui, fazer como quiser, mas essa é mais ou menos a estrutura que vai funcionar na minha máquina aqui. Então vamos voltar para o código. Bom, voltando para o código, a gente vai ver agora o seguinte. Eu tenho uma aplicação Node.js aqui, que está aqui. Ok, não me interessa muito. Tá. Essa aplicação Node.js, ela usa o APM da Elastic, né? O APM da Elastic para mandar métricas da minha aplicação. Então, o APM da Elastic, vocês vierem aqui no site, procurar por Elastic Node APM, tem APM para Java, para outras linguagens, então eu estou usando Node, mas tem outros. Aqui tem o Node.js Agent, que é o que a gente está usando. A gente está usando o agente, tá? Então esse aqui que a gente vai estar usando. Tem a introdução dele, como usar ele com Express e tal. O que é um APM Agent? Ele é uma biblioteca que tu instala na tua aplicação e ela vai escutar várias coisas, como por exemplo, requests, quanto CPU está usando, quanto de memória, todas essas coisas para ti. Ela vai fazer com uma linha de código. Só essa linha de código aqui já vai dar um monte de informação para a gente, vocês vão ver depois. Então essa é a primeira etapa, né? Ter uma aplicação, botar o APM lá. Beleza, está o APM lá, tá beleza. Agora a gente tem que ir na nossa infraestrutura. Eu vou começar a criar a infraestrutura. Como eu falei, a gente vai precisar de um Elasticsearch, um Kibana e um APM Server. Eu tenho nesse repositório que eu mostrei para vocês. Nesse repositório que eu mostrei para vocês aqui, eu tenho o seguinte: examples, Elasticsearch. Vamos começar pelo Elasticsearch. Da maneira que o Kubernetes funciona, tu passa para ele um manifesto ou uma instrução de como tu quer rodar um serviço, né? E normalmente eles são escritos em YAML. Então, basicamente, essa aqui é do Elasticsearch. Não se preocupem muito. Se vocês nunca viram Elasticsearch, nunca trabalharam com isso, não se preocupem em tentar decorar essas coisas e como é que elas funcionam agora. Tenta entender o conceito, né? O porquê que isso está acontecendo assim. E depois vocês podem procurar sempre cada uma delas, uma por uma, e entender melhor. Tá? Então não se assustem muito. Esse aqui é a instrução para criar um serviço de Elasticsearch dentro do Kubernetes. O que eu preciso? O tipo dele. Nesse tipo aqui eu uso Stateful Set, que é um tipo novo. Stateful Set ele é muito utilizado para serviços que têm persistência de dados, porque dentro do Kubernetes ele vai te garantir que, mesmo que o pod seja uma coisa que nem container, né, que tu cria e deleta, ele vai ter uma referência para esses pods lá dentro. Tu vai te permitir ter mais segurança nos teus dados. Eu deixei ali um link para ler mais sobre Stateful Set. Aí sobre algumas coisas que eu faço, tal, eu não vou me passar muito aqui, porque a ideia não é a fundo nessas coisas aqui, eu vou fazer conteúdo separado sobre elas, mas é mais entender como funciona algumas coisas. Basicamente aqui na spec containers eu digo que dentro desse pod eu quero ter um container que é o Elasticsearch. A imagem que ele vai usar é essa daqui, a imagem Docker que ele vai usar é essa daqui nessa versão. Beleza. Ele vai expor essas portas aqui e ele vai montar esse diretório de dados
dentro do container lá em user share Elasticsearch data e vai montar os dados lá. Esses dados vão vir de onde? Esses dados vão vir de um volume que eu vou persistir na máquina host. Usando o Persistent Volume Claim, eu consigo deixar os dados na máquina host que nem a gente rodar um banco de dados com o Docker, por exemplo. A gente pode subir e deletar ele, se os dados estiverem na máquina host, ele vai pegar os dados de lá e vai sair rodando com os mesmos dados. Então dessa maneira eu posso deletar vários pods do Elastic e iniciar de novo, ele vai ler os dados de disco e reiniciar. Então, Persistent Volume Claim é uma nova, foi adicionado não faz muito no Kubernetes e é bem melhor do que tu mapear para os hosts locais, porque antes tinha um monte de problema com permissão e tal. Então, isso fica muito mais simples para fazer esse lance de rodar, pelo menos local na máquina. Né? Quando tu vai rodar na cloud, tu tem que, dependendo do teu tipo de volume, tu tem umas opções diferentes. Mas isso é basicamente o básico que a gente precisa. Então, com isso aqui eu consigo ter um pod rodando. Mas a coisa interessante com o Kubernetes é o seguinte: pods eles são feitos para ser como se diz, deletados e criados, né? Tu pode escalar, deletar, criar. Então para isso tu não pode basear tuas requests num pod. Tu tem que ter uma camada acima dos pods, que o Kubernetes chama de services. Então acima dos pods a gente tem services. Os services são responsáveis por receber as requisições e mandar elas para um pod que possa lidar com essa requisição. Então, o entry point de requisição, em vez de ser o pod direto, é um service que sabe todos os pods que tem para aquele determinado serviço. Por exemplo, o service aqui é o de Elasticsearch. Todas as requests que vão cair nele, ele vai dizer, isso aqui vai para tal pod, vai para tal pod. Basicamente é isso. Então, para a gente fazer esse Elasticsearch começar a rodar, é fácil aqui. A gente só precisa fazer o seguinte. Só dar um create. Então aqui eu dou um kubectl create-f e passo o arquivo que eu quero. Aqui examples, Kubernetes, Elastic. Primeiro que eu quero é o Elasticsearch. Então kubectl create vai criar para mim uma infraestrutura a partir do YAML. Eu vou voltar no YAML que eu vou fazer uma coisa. Aqui eu tenho várias instruções separadas, tá vendo? Podia ser arquivos separados, porque aqui nesse primeiro eu crio os pods, né? No segundo eu crio o service e no terceiro é onde eu tenho as instruções sobre o meu volume que vai no disco, né? Onde vai ficar os dados do Elasticsearch. Podia ser arquivos diferentes, aqui eu botei em um só para ficar mais simples. Ok? Dei um enter aqui, ele vai criar isso lá, ó, diz criado. Essa é uma instrução assíncrona, né? Para mim saber o estado, eu posso dar um kubectl get pod. Ele vai mostrar os pods e os estados que eles estão. O estado que está o pod do Elasticsearch está em container creating. Nesse momento, o container ainda não está pronto ainda. Então, se eu der log, por exemplo, se eu tiver ver o log dessa aplicação, não vai ter log ainda porque ele ainda não está rodando. Eu tenho que dar um describe. Então, kubectl describe pod. Aí eu vou passar o pod. Aí ele vai me dizer o que ele está fazendo. Ó, nesse momento ele está fazendo pull da imagem do Docker 6.6.1. Se eu estivesse rodando o Elasticsearch na minha máquina, né, onde eu vou ter que dar pull na imagem do Docker, ele está fazendo isso dentro da VM lá, está dando pull na imagem do Docker agora. Então é isso que está acontecendo. Então eu dou um describe aqui de novo. Ó, agora ele diz aqui, ó, criou o container e o container está startado. Agora se eu der um get pod, eu vou ver que o meu Elasticsearch está lá. Se eu quiser ver o estado que está o meu Elasticsearch, eu posso dar um kubectl logs-f, né? E aí eu vou ver o meu Elasticsearch subindo dentro do Kubernetes. Se eu quiser também, eu posso voltar naquele dashboard, lembra? Minikube dashboard, que eu tinha mostrado para vocês aquela hora. E aqui ele vai estar, o Elasticsearch também no meu dashboard aqui. Agora o próximo passo é a gente criar o Kibana, né? Como eu falei, o Kibana ele é o dashboard que o Elasticsearch que vai ser usado para pegar os dados do Elasticsearch. No caso, os dados da nossa aplicação. Aqui não muda muito da outra instrução que eu mostrei, ela é um pouco menor só. Esse aqui é um tipo deployment. Deployment é o tipo mais comum que a gente tem de instrução para executar pods que a gente tem no Kubernetes. Então ele garante que os pods vão estar rodando, vão ser restartados, esse tipo de coisa. Número de réplicas é quantas réplicas eu quero dele, eu quero uma. E aqui o container
a imagem que eu vou usar é a do Kibana 6.1. Tem uma instrução aqui que é service, para criar um service para mim. O tipo node port que eu uso aqui é para ele expor uma porta local para mim poder testar ele. Agora vocês vão ver como é que funciona. Então vou dar um create nesse YAML aqui do Kibana também. Vamos lá. Kibana. Criou, mesma coisa. Dou um get pods aqui do get pod, ele vai estar criando. Se eu quiser dar um describe para ver ele baixando a imagem, posso dar. Nesse caso aqui eu vou só esperar ele baixar a imagem para eu mostrar outra coisa para vocês. Bom, enquanto ele está baixando, kubectl get pod pega o status dos pods que estão rodando no namespace default. Describe pod, tu dá um describe no estado daquele pod, né? Se ele já foi criado, se ele está rodando, por que ele não rodou, se tem algum problema para criar um pod novo, dá um describe. Logs, tu pega os logs do pod. E também tem o comando service, que eu vou mostrar agora. Cadê? Tá criando ainda. Esse é o comando para dar log, né? Se eu der um log nele, ele vai dar o estado que ele está. Aqui ele está esperando pelo Elasticsearch. Se eu quiser acessar meu Kibana, né, no browser, é só eu fazer o seguinte, eu tenho que saber a que porta ele está. Então eu dou um get services, né? Então o kubectl get services vai pegar os services, como eu expliquei. Os services é a interface responsável por receber a requisição e passar para os pods. Então ele sabe onde estão os pods e ele vai ser o responsável por expor uma porta para me acessar pelo browser. Então se eu vier aqui, Kibana está na porta 30901. Então se eu vier aqui no meu browser, né? Se eu vier aqui no meu browser e eu botar o IP da minha máquina virtual, tá? Esse aqui é o IP padrão da máquina virtual, 192.168.99.100. 30901, eu devo acessar o Kibana agora. Abriu o Kibana aqui. Então está carregando o Kibana, que é o dashboard. Não. Então esse aqui é o Kibana, tá? Não deve ter log aqui, eu acho. Não tem nada ainda. Beleza, então acessei o Kibana aqui. Agora o próximo passo é, como a gente quer ter logs de uma aplicação, a gente vai estar utilizando o APM aqui. Se a gente for no APM aqui, em instruções de setup, a gente vai ter aqui como instalar ele, né? Como a gente está usando o Docker aqui, como a gente está usando Kubernetes, a gente não precisa seguir esses primeiros aqui para instalar manual. Aqui, APM Server Status, a gente vai clicar aqui, ele vai dizer que o APM não está rodando ainda, não está conectado no Elastic. Então o próximo passo é a gente ir lá, né? Eu tenho aqui uma instrução de como criar um APM, né? A mesma coisa usando Kubernetes aqui, uma instrução do Kubernetes. Aqui tem um data config, né, com config map, que adiciona algumas configurações dentro desse serviço que eu vou criar. Então isso é bom para ti não precisar alterar a imagem Docker, esse tipo de coisa. Tu pode setar a configuração a partir do YAML do Kubernetes. Então essa aqui é a configuração do APM Server. E basicamente aqui a lógica é a mesma. Tem uma imagem do Docker onde eu vou baixar o APM Server da Elastic e vou criar ele lá. Então, aqui a mesma coisa de antes, né? Eu dou um create e vou passar o APM aqui agora. Então, APM Server, né? Beleza? Então, get pods. Assim que ele criar ali, a gente vai voltar lá no Kibana e vai ver se eles estão se comunicando certinho, né? Ok, o APM Server está rodando. Então, vamos voltar aqui no coisa. Checar, beleza, se comunicaram. Então quer dizer que o APM está falando com o Elasticsearch, Kibana está falando com o Elastic, está tudo certinho. O último passo falta agora é a nossa aplicação começar a mandar logs, né? Para mandar logs pro APM mandar para o Elastic e aparecer no Kibana. Antes da gente fazer isso, vamos revisar o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho outro diagrama aqui para mostrar, que é o seguinte. Bom, da maneira que as coisas funcionam ali, a gente tem a nossa aplicação aqui, né? Nossa aplicação Node.js. A gente quer que ela mande todos os dados para ela, CPU, memória, informação de requisição, para o APM, que a gente instalou agora. O APM vai ser responsável por mandar esses dados para o Elasticsearch, que vai guardar esses dados. E o Kibana, que é o dashboard, vai buscar esses dados do Elasticsearch. Então, todos os logs eles vão ficar guardados aqui. O Kibana vai buscar de lá para mostrar dashboards. Eu posso aqui, inclusive, né, essa aqui é a grande sacada desse tipo de arquitetura. Eu posso ter mais aplicações se eu quiser. Por exemplo, aqui,
Se eu tivesse duas apps aqui, né, no meu caso, né, se eu tivesse duas apps, basicamente, como o agente está instalado na app, as duas iam estar mandando dados para o mesmo APM, eu posso escalar os APMs também. E o APM ia estar mandando os dados pelo Elastic. Então eu posso ter milhares de apps aqui mandando dados, que elas vão seguir esse fluxo de mandar para a APM mandar para o Elastic e esses dados estão disponíveis no Kibana. Então essa é a maneira que funciona para mandar dados. Voltando para o nosso código, agora é a hora da aplicação. A aplicação tem uma coisinha meio trick que a gente tem que fazer para rodar local, né? Então, beleza. Eu vou voltar aqui na aplicação. Aqui, essa daqui é a minha aplicação Node.js. Tem aqui o APM. Basicamente, para mim ter esse APM rodando é só instalar, né? É só instalar aqui npm install node apm. npm install elastic apm node. Tu instala esse módulo aqui e começa a usar ele. Para usar é só dar um require nele, dar um start, passar o nome da tua app, passar o URL onde vai estar o serviço, né? No caso aqui, no meu é onde está o APM Server, né? APM Server 8200. Por que o URL é APM Server? Porque esse é o nome que eu dei para a APM Server aqui na rede. Lembra, como eu expliquei, que um service é a interface que recebe as requests. Então, quando eu digo que o service name é APM Server e eles vão estar dentro da mesma rede lá, se eu disser que APM Server 2.8200, ele vai apontar para aquele server, ele vai apontar para aquele service do APM Server. Então, por isso que está aqui a server URL. Beleza? Então, agora, para mim poder fazer deploy da minha aplicação lá dentro do Kubernetes, o que acontece? Eu estou rodando uma VM, então não tem como o Kubernetes lá baixar a minha imagem local, né? Ele não vai conseguir fazer isso, baixar a minha imagem local. Ele vai ter que ir no Docker Hub ou em algum lugar para baixar a imagem, porque no local dele não está essa imagem. Ou a gente pode fazer build dessa imagem dentro da máquina virtual, né, onde está instalado o Kubernetes. Então, para fazer isso, o Minikube suporta uma coisa para nós que é o seguinte. Ó. Primeiro eu vou iniciar o Docker aqui. Bom, para vocês verem uma coisa, se eu der um Docker PS aqui para listar meus containers, não tem nada. Docker Images. Vou ter algumas imagens aqui na minha máquina. Agora o que eu vou fazer é, em vez de usar o Docker da minha máquina, o Docker daemon da minha máquina, eu vou usar o Docker da máquina virtual onde está o Minikube. Para isso, eu tenho que dar um Minikube, dar um eval aqui, ó, eval, Minikube Docker env. Aí quando eu faço esse comando aqui, e dou um Docker PS agora, ó, vai mostrar todos os containers rodando dentro do Kubernetes. Docker Images, todas as imagens que estão lá no Kubernetes. Então, se eu dar um Docker Build agora na minha máquina, essa imagem vai ficar dentro da VM. É muito louco, mas não se assuste. Essas coisas são tricky, mas faz parte. Então, se eu der um Build agora aqui, Node App Tutorial, vou botar o nome aqui. Né? Então, essa aqui é a minha aplicação Node. Eu já tenho um Dockerfile ali, eu não vou entrar nessa parte do Dockerfile, então eu espero que você tenha um Dockerfile, fazer build dela. Então aqui ele está baixando a imagem do Node que eu preciso dentro do cluster lá do Kubernetes. Bom, aqui ele terminou agora de fazer build da minha imagem, quer dizer, se eu der um Docker Images aqui, a minha imagem vai estar lá, Node App Tutorial, quer dizer que eu posso usar essa imagem agora lá no meu cluster de Kubernetes. Para isso, agora eu tenho que voltar aqui, dentro do meus YAMLs, aqui eu tenho Node YAML, que é a instrução para rodar uma aplicação Node.js. Nada demais aqui, se vocês usam outros tipos de aplicações, PHP, Go, parará, vai ser uma coisa bem parecida. Só aqui onde diz image, eu vou botar que eu botei o nome de Node App Tutorial. Ok? Latest é para pegar a última tag, vai expor a porta 3000 e é isso aí. Então basicamente é isso. Se eu der um create agora, deixa eu tirar isso aqui fora. Se eu der um create agora, create node get pod. Vou dar um describe agora para ver como é que está a criação do meu pod. Describe pod. Ó, deu um erro aqui para fazer pull da imagem, ó. Tipo, diz que a imagem não existe. Por quê?
Eu apaguei essa linha aqui de propósito. Quando a gente está fazendo, rodando local, a gente quer que ele pegue de locais, a gente tem que botar essa tag aqui que é image pool policy if not present. O que isso quer dizer é, se não estiver presente na máquina, a imagem faz download do registry, Docker Hub ou qualquer um desses aí. Então, botando essa instrução aqui, agora em vez de dar um create, eu dou um apply para ele aplicar a configuração de novo. Agora, se eu der um get pod, ele vai ter terminando o pod principal, anterior, iniciou já um novo. Então o novo já está rodando aqui, a imagem já estava lá e já está aqui. Ó. Então já iniciou um novo e já está rodando. Se eu der um logs da minha app, kubectl logs-f, minha app está rodando aqui certinho, beleza. Então vou fazer uma request para ela. Para mim fazer uma request para ela, mesmo esquema, eu preciso saber o IP que ela está rodando agora, né? Opa, não era isso que eu queria. Preciso saber o IP, então services. Então o IP que a minha app está rodando é 31.801. Então se eu for aqui em 31.801 barra... Isso aqui é uma rota que tem na minha app lá. Pega meus followers do Twitter, do GitHub. Então aqui eu fiz uma request. Então se meu setup está funcionando, agora, quando eu for aqui no Agents, Node.js, no Kibana, e der um check status, ele deve estar vermelho, tá verde. Então quer dizer que está funcionando, quer dizer que os dados estão saindo da aplicação, passando pelo APM Server, passando pelo Elastic, e o Kibana está conseguindo achar eles. Então se eu for em APM aqui agora, eu vou começar a ver os dados aqui. Então, por exemplo, ó, aqui está aqui, ó, o request que eu fiz, get para /login /followers, a duração que teve, quantos recursos isso aqui fez. Isso aqui que é um APM, tá vendo? Tipo, eu só tenho uma linha lá que eu botei da biblioteca e ele já está fazendo isso tudo para mim. Dá para fazer isso com outras coisas, tipo New Relic, dá para fazer isso, Datadog. Aqui eu estou fazendo com Elasticsearch e Kibana, mas dá para fazer isso com outros tipos de serviços. Então aqui tu pode ver a informação da request. Então isso aqui que o APM faz, eu posso ver a informação das requests, métricas da minha aplicação, que está na cloud, todo esse tipo de coisa. Se eu vier aqui em Discover, eu vou ver todos os logs que a minha aplicação está logando. Ó, tá aqui. Beleza? Então mais ou menos é isso aí. Bom, acho que o último exemplo aqui é se eu quiser escalar minha aplicação, por exemplo, kubectl, scale, menos réplicas. Vamos dizer que vai ser 3 réplicas da minha aplicação. Deployment, que é o tipo da minha aplicação. Aí ele vai completar aqui para mim Node App Deployment. Escalou. Então se eu vier aqui agora no... Então, agora se eu for no dashboard, Minikube, dashboard, eu vou conseguir ver que eu tenho vários pods da minha aplicação rodando. Cadê? Ok. Vem aqui, pods. Ó, tem 3 da minha app rodando. Se eu fizer uma request aqui para minha app, eu não sei onde essa request está indo, qual dos pods está respondendo. Mas se eu vier aqui no Kibana, os logs vão ser agregados de todas elas. Então não me interessa de qual foi a instância que fez isso, sabe? Isso não me interessa. Me interessa que tá tudo funcionando certinho e tal, faz as requests lá, ó, vai ter 3 requests ali, é isso que me interessa. Então, posso escalar para quantas coisas eu quiser, vai estar tudo funcionando. Aqui no dashboard de Kubernetes eu posso ver informação sobre o meu cluster. Então, galera, a ideia era essa, a ideia era ir de início ao fim, o que é Kubernetes, como as coisas funcionam, como coletar logs, como fazer deploy de uma aplicação, como escalar uma aplicação. Esse é um exemplo, o conceito é sempre o mesmo. A gente vai ter alguma coisa para coletar logs da aplicação, a gente vai ter um lugar para guardar logs, a gente vai ter uma ferramenta que vai te permitir administrar o cluster. Nesse caso a gente está usando Kubernetes, pode usar outros tipos de ferramenta, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Então quando vocês irem para cloud, ou para quem já trabalha com cloud, né, essa é mais ou menos a lógica. Eu quero que vocês pensem o que vocês acham que é a coisa mais complicada dessa parte. Comenta no vídeo. Se vocês têm alguma ideia de coisas que vocês gostariam de ver ou ir mais a fundo, também comentem no vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Dá subscribe aí no canal, que ajuda muito. Né? Também dá sugestão de conteúdo que vocês querem ver. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo.